Série C do Campeonato Brasileiro com 5 jogos esse domingo. E olha que o Amazonas perdeu em casa para o Figueirense. Destaque para a goleada do Brusque, que assumiu a vice-liderança. Você já sabe que tem um novo líder na Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente tem 2 jogos nesta segunda-feira. Aliás, o bicho está pegando na Série C. Vou trazer aqui os resultados da sexta rodada, a classificação atualizada e os jogos ainda para o complemento da sexta rodada. Então, fica no vídeo e você fica por dentro de tudo da Série C, da Czona aqui no nosso canal, hein? Essa Série C é um jogo, meu amigo, que você nem imagina. Aliás, um sobe e desce, um perde e ganha, impressionante. Tá muito equilibrado, muito nivelado essa Série C do Campeonato Brasileiro. Às vezes o time tá disparado, daqui a pouco começa a perder, já vai descendo a ladeira. Enfim, vou trazer aqui o posicionamento das equipes em relação à rodada anterior e também, claro, os resultados desta sexta rodada para vocês, tá? E claro, né, vocês já sabem que tem um novo líder da Série C. E o líder na rodada passada caiu para a terceira colocação, meu amigo. Aliás, né, vale salientar que o Amazonas perdeu seu treinador, o Cristiano Souza, para o Santa Cruz. Aliás, o Cristiano Souza estreia nesta segunda-feira, comandando o time do Santa Cruz contra a Inter de Limeira, lá no interior de São Paulo, tá bom? Bom, deixa eu avisar vocês que eu apresento programas na TV Guararapes Record, aqui no Recife, tá? E a gente faz um apanhado do futebol brasileiro, né? Já estou bastante tempo no mercado, né? Dentro do futebol, acompanhando, viajando para todos os locais, né? Através de transmissões esportivas, Copa do Mundo e tudo mais. Então, gostaria que se você pudesse chegar e deixar um like, deixar um joinha, né? Eu adoro futebol, amo futebol, gosto de futebol, vivo futebol. E estou acompanhando todas as divisões, acompanhando os jogos, trazendo informações para vocês. Se você puder, se inscreve aqui no nosso canal, a gente já passou de 221 mil amigos aqui, então se você puder, se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com todo mundo e acompanhe com a gente, né? Fale do seu time, da sua equipe, né? Quem realmente você acha que vai subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos para os jogos desta sexta rodada, os jogos que começaram no sábado. A gente teve no Etelvino Mendonça o empate do Itabaiana com o Floresta em 0-0. Esse jogo foi muito interessante. Na Curuzu, o Paysandu venceu o Anápolis por 2-1, galera. E olha, a gente teve no Castelão, em São Luís, a vitória do Maranhão, 3-1 sobre o Botafogo da Paraíba, tá, galera? E a gente teve também, esses jogos foram de ontem. Os jogos de hoje a gente mostra agora para vocês. No Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Volta Redonda empatou com o time da Ferroviária de Araraquara em 0-0, tá? Esse jogo foi nesse domingo, tá? E a gente teve também na Arena Barra, outro empate, hein? O Barra empatou com o Caxias em 0-0. Essa foi a surpresa da rodada, né? O Amazonas, tá? Apaga o Amazonas jogando em casa, no Carlos Zamit, perdeu para a equipe do Figueirense por 1-0. Ah, Roberto, mas o Figueirense tem um time bom e tal. Beleza, mas eu tô falando em termos de resultado, que o Amazonas não tinha perdido na competição ainda e estava liderando até a rodada passada. Mas essa derrota já dá um abalo no Amazonas, que acabou perdendo seu técnico, o Cristiano Souza, para a equipe do Santa Cruz. Então lá no Carlos Zamit, a gente teve Amazonas 0, Figueirense 1 nesse domingo, tá? E a gente teve no Novelli Júnior, galera, a vitória do Ituano sobre o Confiança por 1-0. E olha aí, ó, jogando na Arena Simon, tá? O Brusque venceu a equipe do Ipiranga de Erechim por 3-0. Esse jogo terminou agora há pouco, tá, galera? E no complemento dessa rodada, a rodada de número 6 da Série C, a gente vai ter 2 jogos dessa segunda-feira. A gente tem no Major Levi Sobrinho, tá aí o jogo da Inter de Limeira contra o Santa Cruz. E no Willie Davis, a gente tem o Maringá jogando contra o Guarani. Os 2 jogos nesta segunda-feira, a partir das 8 da noite, e a gente vai acompanhar e vamos trazer também para vocês os resultados e uma nova classificação. Afinal de contas, o Guarani, o Santa Cruz, o Maringá
e a Inter de Limeira estão brigando aí, né? As equipes estão brigando aí para subir na tabela, para entrar ali no G8, enfim. Vocês sabem que se classificam 8 equipes para a próxima fase, a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer uma coisa, vamos dar uma olhada como está agora a classificação da Série C. Como eu falei, tem um novo líder esse sábado, né? O Papão ganhou e assumiu a liderança. Pois é, o Paysandu tem 14 pontos, 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, não perdeu ainda, marcou 13 gols, sofreu 6, saldo 7. O Brusque, com essa goleada, subiu para a vice-liderança, tem 14 pontos também, 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, também não perdeu, mas só fez 12 gols e sofreu 6, tem um saldo de 6. O Amazonas, que estava em primeiro, ó, caiu 2 posições, foi para terceiro o Amazonas. Tem 13 pontos, 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tem 8 gols marcados, sofreu 2, saldo 6. O Ipiranga de Erechim é o quarto colocado, né? Tem 10 pontos, 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 9 gols, sofreu 7, saldo 2. O Ituano é o quinto colocado, 10 pontos, 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 8 gols, sofreu 7, saldo 1. O Maranhão é o sexto colocado em 10 pontos, 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 8 gols, sofreu 9, saldo menos 1. O Maringá é o sétimo colocado em ainda joga na rodada. O Maringá tem 9 pontos, 5 jogos, 3 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas, marcou 13 gols, sofreu 12, saldo 1. O Barra é o oitavo colocado, hein, galera? Tem 9 pontos, 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, marcou 9 gols, sofreu 4, saldo 5. São os 8 primeiros, né, formando o G8 aí, que se classificariam, né, para a segunda fase, para os 2 quadrangulares da Série C. Vamos dar uma olhada aqui, porque o nono colocado é o Guarani, tem 9 pontos, mas ainda joga. Só tem 5 jogos, tem 2 vitórias, 3 empates, não perdeu ainda. Tem 7 gols marcados, 4 sofridos, saldo 3, tá? Então, uma vitória do Guarani, ele volta aí para o G8, tá? O décimo colocado é o time do Floresta, tem 9 pontos, 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, marcou 6 gols, sofreu 5, saldo 1. Virando a página, tem a Inter de Limeira, que ainda joga na rodada, hein, contra o Santa Cruz. A Inter de Limeira, 11ª colocada, tem 8 pontos, 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, marcou 7 gols, sofreu 6, saldo 1. O Caxias é o 12º com 8 pontos, 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, marcou 5 gols, sofreu 5, saldo 0. O 13º é o time do Figueirense, hein? Ó, o Figueirense estava lá embaixo e aí deu uma subida com essa vitória sobre o Amazonas. Tá? O Figueirense é o 13º, 7 pontos, 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, marcou 6 gols, sofreu 11, saldo menos 5. O Botafogo da Paraíba é o 14º com 6 pontos, 6 jogos, 2 vitórias, 4 derrotas, marcou 8 gols, sofreu 11, saldo menos 3, tá? A gente tem a Ferroviária na 15ª colocação com 6 pontos, 6 jogos, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas, marcou 5 gols, sofreu 7, saldo menos 2. O Volta Redonda, que é o 16º colocado, tem 5 pontos, 6 jogos, 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, marcou 3 gols, sofreu 6, saldo menos 3. O Santa Cruz é o 17º colocado, ainda joga na rodada o Santa Cruz, tem 4 pontos, 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, marcou 2 gols, sofreu 4, saldo menos 2. O Confiança é o 18º, ali está na portaria do Z2, da zona de rebaixamento. 18º colocado com 3 pontos, 6 jogos, 1 vitória, 5 derrotas, marcou 2 gols, sofreu 6, saldo menos 4. Na zona de rebaixamento, galera, na zona da degola, a gente tem o Anápolis na 19ª posição, com 3 pontos, 6 jogos, 1 vitória, 5 derrotas, marcou 5 gols, sofreu 11, saldo menos 6. E na lanterna, na competição, tem o Itabaiana, de Sergipe. Hein? O Itabaiana tem 2 pontos, 6 jogos, 2 empates, 4 derrotas, marcou 5 gols, sofreu 12, saldo menos 7. Então, esta é a classificação após 6 rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, os 2 jogos que vão acontecer ainda no complemento da rodada e que a gente vai acompanhar aqui nesta segunda-feira.
o jogo no Major Levi Sobrinho, da Inter de Limeira contra o Santa Cruz, às 8 da noite. E no Willie Davis, o Maringá joga contra o Guarani, também às 8 da noite. Então a gente vai estar acompanhando e assim que terminar os jogos, a gente vai trazer aqui os resultados, a classificação atualizada e a gente já vai falar sobre a próxima rodada com os destaques, tá? Porque a gente tem, geralmente na sexta e sábado, a gente tem o calendário, a agenda da rodada com jogos locais e horários, tá? Da rodada da Série C. No sábado a gente traz os jogos do sábado, no domingo, e na segunda no domingo à noite a gente traz os jogos do domingo, os resultados, e na segunda-feira a gente traz os jogos também da segunda e atualiza a classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas ó, se puder, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like, deixa o joinha, deixa o gostei, ajuda a gente pra caramba, fortalece o nosso canal, tá bom? Agradeço, muito obrigado, uma semana abençoada, iluminada para todos vocês. Muito, 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 muito obrigado, hein? Fica na paz de Deus. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.